está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze e vocês já me conhecem aqui do programa Palavra Ética. Nós estamos começando mais um programa então e a nossa convidada de hoje é a doutora Renata Roman. Ela é advogada e hoje é a presidenta, vou falar presidenta em homenagem à presidenta Dilma, né, que gosta de ser chamada presidenta, viu, doutora Renata? Fica à vontade. Da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós, aqui do programa Palavra Ética, convidamos a doutora Renata para vir aqui para nós falarmos sobre essa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da redução da maioridade penal, porque é um tema que precisa ser debatido amplamente na sociedade, não é, doutora Renata? Precisa, bem-vinda. sem dúvida, obrigada. Precisa ser amplamente debatido, até porque o que a gente percebe é uma desinformação, né? E o pior é tomar decisão desinformada. Doutora Renata, vamos só voltar para os nossos telespectadores, conhecer um pouco a sua trajetória, sua formação aí na área jurídica. Eu sou paranaense, sou formada em Direito, fiz mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, já Sim. em defesa dos direitos da criança e adolescente. Sim. Atuei muito tempo nessa área, também já dei aula de Direito Civil na PUC aqui de Minas Gerais e atualmente estou me dedicando à Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB Mineira, o que me traz muita alegria porque eu sei o quanto a gente ainda tem a percorrer na defesa desses direitos. Sim, doutora Renata, hoje à frente dessa comissão, eu imagino que são muitos colegas advogados empenhados aí neste trabalho. Quais são as principais demandas que têm chegado para essa comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente na ordem dos advogados aqui de Minas Gerais? Atualmente, eu assumi há pouquíssimo tempo, agora esse ano, atualmente a gente está bastante voltado para a eleição dos conselheiros tutelares, que pela primeira vez na história do Brasil essa eleição vai ser unificada. No país inteiro? No país todo. Então isso gerou uma certa dúvida em todos os municípios, né? E aqui em Minas, porque município é o que não falta. Os mandatos exatamente ainda estavam em curso. Ainda estavam em curso. Então isso gerou uma certa confusão, enfim, no que precisava ser cumprido, do que não precisava. Cada município tem sua própria lei. Então, se seguiriam a lei ou não, a lei municipal, né? E, claro, precisa ser seguida a lei municipal, mas gerou, enfim, uma demanda bem grande da comissão para explicar mesmo como é que esse processo todo vai acontecer, né? E quando que vai ser esse... Vai ser em outubro. Em outubro deste ano. Tudo bem. Doutora Renata, e com relação a esse debate que surge e atropelou, quer dizer, já tem bastante tempo, eu mesma já publiquei artigos em jornais defendendo a necessidade de se manter, não reduzir a minoridade penal. Mas ano após ano veio aumentando a pressão para reduzir essa maioridade penal. E agora acaba culminando já com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Como que você vê essa questão? Eu só posso compreender os 83% da população que é a favor da redução se pensar que, de fato, existe uma desinformação generalizada e uma atuação da mídia, nem tanto por mal, mas, enfim, de valorização dos crimes que são cometidos por adolescentes atualmente, porque isso dá notícia, isso dá ibope. É a única forma que eu consigo compreender que essa parcela tão expressiva da população defenda a redução da maioridade penal, porque não existe nenhum argumento técnico e nem lógico para que essa defesa seja feita. Para mim, tapar o sol com a peneira, é uma medida que visa, na verdade, talvez resgatar a popularidade do Congresso, que está tão mal vista, desgastado, sabe? Porque é uma PEC, na verdade, que tem 22 anos, PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, tem 22 anos e, de repente, está aí sendo votada e com rapidez e todo mundo falando sobre isso e defendendo que tem que mesmo reduzir sem um debate mais aprofundado, sem uma visão apropriada dos motivos que levam as pessoas a defender a redução da maioridade. Que eu acho que isso é que precisa ser visto. Qual é o objetivo
né? Sim. E se o objetivo será alcançado com essa redução ou não. A partir do momento que a gente traça, bom, os objetivos são esses e a gente alcança, ok. Os objetivos são esses e é impossível de ser alcançado através dessa medida, simplesmente não faz sentido uma alteração desse nível no país atualmente. Sim, você já tinha me falado aqui, quer dizer, os argumentos mais fortes, né, defendidos aí por quem quer e defende a redução da maioridade penal seria uma insegurança, quer dizer, a sociedade está se sentindo insegura com o aumento da criminalidade e que também os jovens com 16 anos, eles já podem votar, quer dizer, ele participa politicamente das decisões no país, ele também teria que ser responsável pelos seus atos. E o terceiro seria a punição? Porque a sociedade compreende, entende, tem a percepção de que o adolescente não é punido pelos atos infracionais que são cometidos. Sim, então ele teria que pagar e também, assim, ele completou 18 anos, como o crime foi cometido ao tempo que ele era menor, ele não vai pagar. Então eu gostaria que você nos ajudasse aqui, vamos desconstruir isso aí, até porque nós não julgamos a toalha ainda, quer dizer, essa PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda vai a debate e vai ser colocada em votação no Pleno. Isso. E a sociedade vai ter que... mas é difícil, porque se 83% da população está favorável e baseada em desinformação, será que nós vamos ter tempo para desconstruir isso aí? Eu tenho a esperança que, na verdade, nesse processo que ainda existe até a PEC ser promulgada, sim, que exista um debate mais aprofundado e que o próprio Congresso perceba que isso é uma loucura atualmente no Brasil. Porque hoje existiu essa aprovação agora recentemente pelo CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e agora, acho que eles terão, se não me engano, 40 sessões de uma comissão especial formada para debater o mérito dessa PEC. Porque, por enquanto, só falou que parece ser constitucional. Então, depois dessas 40, ainda vai para a Câmara... Em outras comissões, né? Exatamente. Ainda vai para a Câmara para ser aprovado em 2 turnos, né? Então, dos 513 deputados, 308 precisam ser favoráveis. Aí, depois disso, vai para o Senado. Lá no Senado, tem o CCJ do Senado, que vai dar o parecer pela constitucionalidade ou não. Se houver qualquer tipo de modificação posteriormente, volta para a Câmara, né? Então ainda tem uma aprovação também em 2 turnos pelo Senado. Aí dos também 81, especial. 49 precisam aprovar, né? Então ainda tem um tempo aí que eu espero seja suficiente para que as pessoas se deem conta do absurdo que vai ser feito aqui no Brasil se a redução for de fato aprovada. Sim. A respeito desse primeiro argumento aqui, dessa insegurança, quer dizer, o aumento da criminalidade, qual é o principal argumento hoje de pessoas como você, né, que é uma estudiosa do tema, que tem, assim, eu vejo que não apenas você faz essa defesa teórica, mas eu vejo, assim, com emoção e de preocupação mesmo como cidadã. Sem dúvida. Com relação, doutora Renata, à questão da insegurança. Por que esse argumento ele é falso? Porque a insegurança não é trazida pelo cometimento de crime que a gente chama de ato infracional quando cometido por adolescente. Na verdade, a insegurança é de um sistema de segurança pública falida como um todo. Então, se eu te falar que apenas 1% dos crimes violentos são cometidos por adolescente, 1%. E homicídio mesmo, 0,5% dos crimes que são cometidos no Brasil hoje tem adolescente envolvido. É muito pouco perto do todo. Mas esse argumento sozinho, ele obviamente não seria contrário à redução, porque a gente precisa combater 100% do crime. Sim. Então, mesmo que fosse 0,01%, a gente precisaria encontrar uma forma de combater. Só que o problema é que no Brasil apenas 3% dos crimes cometidos são de fato processados. 3%. 97% dos crimes cometidos, seja por adolescente, por adulto, por qualquer pessoa, eles simplesmente não são
processados, eles não chegam à fase final. Então, a sensação de insegurança que a gente tem, eu garanto que não é do 0,5% dos crimes cometidos por adolescente, né, de homicídio cometido por adolescente. Mas é porque a maioria das pessoas, dos adultos inclusive, tem essa sensação de que podem praticar o crime e que ficarão impunes. Porque é uma falha grotesca do nosso sistema não conseguir apurar 97% dos crimes praticados. Sim. E além do mais, se a gente até voltasse à questão da criminologia, nós já trouxemos tantas vezes aqui professores de criminologia, professor Virgílio de Matos e tantos Lucas, e tantos outros aqui que nos mostram o seguinte, nos mostram que há uma criminalização de um determinado segmento social no Brasil, a criminalização da pobreza, da periferia, da juventude, né? Então, assim, nós precisamos de fazer um debate muito mais amplo do que simplesmente vir com uma solução mágica e perversa de falar que tem que colocar criança e adolescente dentro das cadeias, que já são desumanas, estão abarrotadas, um sistema punitivo falido, como você disse também. Doutora Renata, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós chegamos aqui ao final do nosso primeiro bloco, aqui do programa Palavra Ética, na TV Comunitária, e nós estamos falando hoje dessa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal da redução da maioridade penal. Uma insanidade, um absurdo, e nós não podemos comprar isso barato. Temos que ver o que está por trás disso aí, o absurdo que é julgar ainda sobre os ombros dos adolescentes que deveriam estar sendo protegidos, a sociedade assumindo essa responsabilidade e nós estamos condenando essa juventude aí a penas muito perversas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Se você é agricultor familiar, pescador artesanal ou indígena, cadastre-se na Previdência Social. Procure hoje mesmo a sua entidade representativa. Acesse previdencia.gov.br ou ligue 135. Para se cadastrar, você só precisa do seu CPF e de pelo menos um documento de identificação pessoal, como documento de identidade ou carteira de motorista. Se você for indígena, basta a certidão de nascimento ou de casamento. O cadastro pode ser feito em qualquer época do ano. Também devem se cadastrar o marido ou a esposa, companheiros e filhos solteiros maiores de 16 anos de idade que trabalhem em regime de economia familiar. Mas lembre-se de atualizar o cadastro todo ano. Assim, quando você precisar, vai ser mais fácil receber os seus benefícios da Previdência Social. Para mais informações e esclarecer suas dúvidas, ligue 135. A ligação é gratuita de telefone fixo e tem custo de ligação local de celular.
Ministério da Previdência Social, Governo Federal. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos aqui começando o segundo bloco do programa Palavra Ética desta semana e a nossa convidada é a doutora Renata Roman. A doutora Renata é da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da OAB-MG. E nós estamos aqui aprendendo com a doutora Renata, com sua experiência, de refletir sobre a questão do jovem infrator, né? Esse que está sendo mais uma vez punido, né? Porque na medida em que tantos já não tiveram oportunidade de uma escola decente, de um apoio familiar, da sociedade, e agora, quando incorrem em alguma infração, ainda vão tão jovens, né, para um sistema falido, porque o sistema carcerário brasileiro é falido. Doutora Renata, no primeiro bloco nós falamos aí, tentando desconstruir esses argumentos dos que querem reduzir a maioridade penal. O que nós falávamos é a questão dessa insegurança na sociedade e que... Porque a insegurança, atualmente, ela atribui está sendo... os crimes aos adolescentes. Exatamente, está sendo atribuída aos adolescentes de maneira equivocada, né? Então, como eu disse, só 0,5% dos homicídios que acontecem no Brasil são cometidos por adolescentes. Isso é um número ínfimo, né? Mas, ok, aí, se a gente pegar dos 100%, só 3% é que são, de fato, processados e julgados. Ou seja, a sensação de impunidade de quem comete e de quem é vítima diz respeito não a esses 0,5%, mas diz respeito à sensação de que 97% dos crimes do Brasil hoje não são solucionados, né? E além de tudo isso, existe um dado que é bem importante, que é o índice de reincidência. No sistema prisional atual, a gente tem um índice de reincidência de 70%. Ou seja, uma ineficiência, porque a pena não é só para vingança. Não pode ser, o discurso também é que seria para recuperar, então não recupera. Pelo contrário, ele vai reincidir no crime. 70%. Sim. No sistema infracional, que é o que o adolescente está colocado, né? O índice baixa para 20%. Então, é quase como se a gente pensasse que o melhor, ao invés de reduzir a maioridade penal, aumentar a maioridade penal para colocar esses jovens entre 18 e 20 anos, por exemplo, nesse sistema infracional a que o adolescente está sujeito. Porque a competência é muito maior, é muito melhor, essas medidas socioeducativas, elas são extremamente mais bem-sucedidas do que a aplicação das penas no sistema penal brasileiro. Impressionante, né? E quanto a esse segundo aspecto, ele fala assim, mas o adolescente, 16 anos, ele já tem consciência dos seus atos. Como que podemos desconstruir esse argumento? Se ele pode votar, ele também pode pagar pelos seus atos. É inegável, né? É inegável que aos 16 anos um adolescente já tem consciência dos seus atos. Claro que é inegável. Assim como uma criança também, talvez de 5, 6, 7 anos, também tem. Mas será que é uma consciência mesmo? Não, a questão é que é comprovado cientificamente que o período da adolescência existem alterações importantes psicossomáticas que levam esses adolescentes a ter uma atitude de contestação das regras estabelecidas socialmente. Até para formar a própria personalidade, claro, identidade. Isso, a gente né? não fala só questão de crime e tal, a gente fala nos adolescentes, na forma de se vestir, nos grupos, né, que eles fazem e tal. É uma parte do desenvolvimento humano que é muito importante e que precisa ser preservada. Então, quando a gente coloca aqui, aos 16 anos, se pode votar, pode ser preso, na verdade, ok, mas a gente precisa pensar que o voto dos 16 aos 18 é facultativo, que apenas 25% dos jovens entre 16 e 18 vão lá se cadastrar para serem de fato eleitores, o que demonstra também uma imaturidade deles na percepção da importância do voto. Sim. E eles não podem, por exemplo, serem votados. Então, não podem dirigir. Eles têm muitos direitos que são restritos aos adultos, né? E que não são colocados a eles nessa fase entre 16 e 18, justamente
pela percepção que nós temos de que eles estão em desenvolvimento. Então, você falar, porque o adolescente pode votar, ele pode ser preso, gente, tem uma diferença absurda. Tem uma linha argumento... abissal, né, voltando ao Boaventura aí, né, quer dizer, é exatamente o que você coloca. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Então, eu não posso também ter um representante adolescente... Porque a gente imagina que ele não tem a maturidade suficiente? Exatamente. E outra questão importante é uma sociedade de consumo que supervaloriza os tênis de marca, as roupas de marca e tudo aí, né, que todo mundo sabe. E que nessa fase os adolescentes estão super sujeitos a serem influenciados, né? Super. Né? É uma fase que é muito fácil de se influenciar entre 16 e 18 anos. Super fácil. Dona Renata, eu gostaria também que você fizesse para mim uma análise, quer dizer, quando nós olhamos, e a mídia tem divulgado aí, quer dizer, 83% da população seria favorável a essa redução da maioridade penal. E muitas vezes as pessoas falam, mas às vezes o Congresso, ele decide, não representa, vamos colocar isso em votação. Então, será que as pessoas, como que elas vão se manifestar? A falácia também da democracia direta, né? O risco de você colocar um tema tão delicado quanto esse para a opinião pública assim, aberta, né? Exatamente, com a falta de informação que existe. Porque, como eu disse no começo do programa, eu não consigo compreender a existência, eu não sei, ninguém até hoje me falou um argumento razoável para essa diminuição no sistema brasileiro, assim, porque a gente já tem um sistema falido, né? Tanto segurança pública, o sistema prisional é absolutamente falido, todas as nossas prisões estão com excesso de pessoas. Eu não consigo compreender por que a gente jogaria esses jovens entre 16 e 18 nesse mesmo sistema que tem um índice de reincidência de 70%. Qual que é a intenção disso? Não consigo. Olha, eu particularmente, eu tenho muito pouca esperança neste Congresso atual. Quer dizer, desde as últimas eleições, os diversos comentaristas políticos, cientistas políticos mostraram um retrocesso. Quer dizer, o nosso Congresso está muito mais conservador e aí nós podemos falar de homofobia, de agora, por exemplo, acabou de também ser aprovada a questão da terceirização, né, já na Câmara. Qual seria a tarefa, no seu entendimento, para a sociedade civil, para as universidades, enfim, para a sociedade civil organizada, neste aspecto aí da redução da maioridade penal, para exatamente pressionar, criar um contexto aí de mostrar para o Congresso Nacional que isso não representa a vontade de uma sociedade que está pensando, porque 83% manipulado por uma mídia, pelo consumo, por também uma cultura do medo, não é? Como que você acha que seria essa tarefa nossa, doutora Renata? Eu acho que é de convencimento mesmo, de explicação, de informação, pessoa por pessoa. Esse trabalho que vocês fazem é espetacular, né? De abrir assim, um programa para ser debatido esse tipo de tema, porque o que a gente percebe é que esses 3 argumentos, eles são de fato furados e são os argumentos que as pessoas dão quando elas falam que são favoráveis. Então, a gente consegue com números, nem essa questão dos direitos humanos, né, que é tão, às vezes, mal vista, Sim. porque a população, em regra, fala, porque o pessoal é bonzinho, porque quer defender bandido, porque mas se fosse isso, seu aquilo, filho, né? Então, tem essa questão que, infelizmente, está introjetada, né? De que direitos humanos só protege bandido quando é uma inverdade absoluta. Mas são argumentos, de fato, numéricos, são estatísticas, são experiências em outros países que se viu que não dá certo. Sim. Eu acho que é tapar o sol com a peneira, porque a gente tem tantas outras coisas mais importantes que a gente pode fazer para reduzir a criminalidade, que não é a punição dos jovens de 16 a 18 nesse sistema atual, né? Porque, Sim. na verdade, a gente precisa lembrar, porque um dos argumentos é esse, né? O terceiro argumento é que o jovem hoje não é punido, isso é uma balela. Ele é, sim, punido. E muito punido, aliás. Sim. Porque hoje a responsabilização começa aos 12 anos no Brasil. Não é aos 16, não. A responsabilização por ato infracional, que é o termo técnico que a gente dá para crime cometido por adolescente, começa aos 12 anos. A partir dos 12 anos, um adolescente que cometer um ato infracional, ele já pode ser privado de sua liberdade.
por até 6 anos. Porque durante 3 anos ele pode ficar internado, que corresponde ao regime fechado, né? E posteriormente ele pode ir para o semiaberto, que corresponderia à detenção, né? Que é o regime semiaberto que a gente tem para os adultos, né? Que cometem E centros crimes. sucateados, né? Totalmente abandonados. Péssimo. E mesmo assim, e o que é mais interessante, então, um adolescente aos 12 anos, aos 13, 14, 15, 16, 17, que comete, ele pode ficar 6 anos com a sua liberdade restrita. No sistema penal brasileiro, num homicídio simples que um adulto comete, em menos de 6 anos ele pode estar na rua, por causa da progressão de regime, por causa quê? Então, esse argumento de que o adolescente não é punido, não é responsabilizado, é uma besteira sem tamanho. Uma coisa é a população, de repente, pensar que os 6 anos, né, juntando o regime de privação de liberdade, a internação com a semi-liberdade, é pouco? Ok, então vamos pensar em alterar isso, se for o caso, né? Sim. Se for o caso. Agora, falar que ele não é punido como um dos argumentos, isso é absolutamente inverídico. Olha só, quantas informações importantíssimas. Doutora Renata, só tenho que te agradecer. Realmente, até eu, que sou defensora de direitos humanos e que acompanho, né, dentro do possível, essa luta aí por direitos humanos, contra todo o retrocesso social, não tinha tão claro esses argumentos quanto você nos trouxe aqui hoje. Te agradeço muito, obrigado. Volte sempre. Esse realmente, o espaço da TV comunitária, ele está aberto para a gente fortalecer nesses argumentos em defesa dos direitos humanos, da nossa Constituição, desse Estado de Direito. Obrigada. Agradeço também aqui a nossa equipe da TV Comunitária e principalmente aos nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, nos encontram aí pelas ruas em Belo Horizonte e nos estimulam a continuar com esse trabalho aqui na TV Comunitária. Até semana que vem.